Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ao meu lado, essa dupla que adora uma polêmica. Não, que é isso. Por que você está falando isso de mim? Porque o Chile pediu para eu falar. Você adora uma polêmica, então... adoro. Você está falando isso por quê? Porque você é polêmico. Que é isso? É ele que coloca a polêmica em cima da gente. Ele que é polêmico. Sou eu, tá bom. É o gato fogueteiro. É o gato fogueteiro nosso, que é ele. Eu tô aqui de Michelo, não tenho nada a ver com isso, entendeu? Tá bom. Olha só, no programa de hoje... Michelo é bom também, Michelo né? é bom, Michelo. Ó, hoje temos no programa de hoje os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Também vamos ver a coletiva de apresentação do Fernando Lázaro, que foi um pedido do Chico Lang. Finalmente falou. Nos últimos 10 dias ele fica falando, quando que o Fernando Lázaro vai falar? Tem que falar, tem que falar. Hoje ele falou. O São Paulo apresentou mais um reforço, outro jogador do Palmeiras na mira do futebol europeu e o Santos negociando a transferência de um atleta para o Inter de Porto Alegre. Tudo isso e muito mais logo depois dessas dicas. Daqui a pouco nós vamos mostrar como foi a apresentação do novo técnico corintiano. Mas agora eu quero saber o seguinte de você aí do outro lado da tela. E também do Chico e do Garrafa. Fernando Lázaro vai dar certo como técnico do Corinthians? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. E aí, Chico, está confiante na performance do Fernando Lázaro? Bastante. Estou confiante, sim. Acredito que ele vai fazer um bom trabalho no Corinthians. Vai ser campeão? Não sei. Aí já também não posso dizer com certeza que sim. Mas se ele der sequência, o trabalho que ele fez na primeira passagem que ele teve... 6 vitórias e um empate. 6 vitórias e um empate. E levar a coisa como ele costuma levar, ou levou da última vez, ele vai conseguir bons resultados, sim. Porque ele é um treinador que leva em conta muito o que o jogador faz durante um período de tempo. Ele tem aquele negócio do scouting na cabeça, né? Peraí, esse cara deu 3 chutes no gol no primeiro treino, 4 no segundo, então ele é ofensivo. Peraí, esse aqui foi melhor de cabeça, aquele foi melhor, né? Cortando o jogo por baixo. Enfim, ele tem todo um scout na cabeça e ele realmente vai escalar o time com esse critério, além de outros, né? Que ele tem como treinador. Critério tático, né? Critério técnico, né? E outras coisas mais. Eu acredito, sim. Foi uma boa aquisição do Corinthians e acredito que ele vai fazer um belíssimo trabalho. E você, Garrafa, otimista também? Então, Celso, em se tratando de Corinthians, só o tempo dirá, não é? Mas nós temos um exemplo que pode servir de forma positiva para o Lázaro, que é o Carille. Sim. O Carille até numa situação diferente da do Lázaro. O Lázaro já trabalhou, mesmo que um curto período com os titulares. Ele esteve muito tempo ligado também à comissão técnica, não só do Corinthians, da seleção brasileira. E o Carille era lá um plano B, para não dizer C. Não tinha ninguém, uma situação muito difícil. O Carille pegou aquela bucha de canhão e transformou aquilo em quê? Em títulos. E o Carille, graças ao seu trabalho, está milionário hoje. Está lá ganhando seu dinheiro honestamente no Japão, foi para a Arábia, conquistou títulos importantes pelo Corinthians. E o futebol é assim, Celso. Eu vejo também que aqui no futebol brasileiro há uma supervalorização nos técnicos. E a gente vê que se a boleirada não quiser, você pode ter o melhor técnico do mundo. A coisa não anda. A coisa não anda. Com o Vitor Pereira, a gente teve algumas situações pontuais dentro do elenco. E com o Lázaro isso não vai acontecer. Então, isso já é um bom início de trabalho. Ele tem conhecimento, tem experiência, conhece o Corinthians como poucos. O elenco gosta dele, tem tudo para dar certo. É isso aí, só precisa de respaldo. É isso. Caso as coisas não aconteçam bem, de repente 2, 3 jogos sem vencer, e é uma característica do Duílio. O estagiário, aquela coisa. E é uma característica do Duílio, nessa gestão dele, segurar essa onda aí. Antes de vermos como os grandes clubes paulistas estão se preparando para a abertura da temporada 2023, temos mais um show de gols pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Põe na tela, diretor. No penúltimo dia da fase de grupos da Copinha teve de tudo mesmo, se liga só. Começando por esse jogão com a Otil, que teve o Vascão vencendo com esse gol do Vitão, após cobrança de falta do Julião, que contou com desvio, adivinha de quem? Do Paixão. Vasco 1-0 classificado no grupo 29 da Copinha, o mesmo do Hercílio Luz. Mas quem tem o Hercílio Luz, hein? Espera aí um pouquinho que já eu conto pra vocês. Agora, quem tá arrebentando pra valer nessa copinha é o São Paulo. O tricolor terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento, 10 gols marcados e nenhum sofrido. A última vítima foi o Marília.
O Cauê fez o primeiro, aproveitando o rebote do goleirão Thiago, que foi traído pelo gramado. Aí o João Adriano, que tinha acabado de entrar, fez o segundo gol. E o João Gabriel, com muita frieza, fechou o marcador. 3-0 tricolor, que vai forte pro mata-mata. Teve também vira-vira no jogo do Galo, que saiu na frente com o gol do Isaac. Tomou a virada com esses 2 gols do Fabrício e revirou tudo de novo com o Cadu, o Ian e o Isaac de novo. 4-2. E voltando, lembra que eu falei lá no comecinho do Hercílio Luz? Pois é, a equipe catarinense enfrentou o Capital e saiu na frente com esse gol de pênalti do Gabriel Eugênio. Tomou o empate nesse cabeceio aí do Hugo, tomou a virada com o Hugo de novo, que finalizou de costas, aí buscou o empate com o Wendel, revirou tudo com o Raí e matou o jogo nesse chutaço. Se liga no gol que o Dieguinho fez. E não bastasse o gol mais improvável dessa primeira fase, o time ainda fez o quinto 5-1 com o Wendel. Final de jogo, Capital 2, Hercílio Luz 5. Essa copinha, né? Oh, que golaço que o cara fez no meu campo, né? Eu gostei. Dá para repetir, Chile? Ou não? E ele disse que foi num acaso, Chico, né? Porque ele deu um bicão para tirar dali, campo encharcado, a bola acabou encobrindo o goleiro, mas ainda havia, é que a gente não tem outro ângulo, né? Por trás do gol, você pode, quem viu, ó, dá uma olhada, ele deu um bicão, ó, aí o goleirão foi, ficou, não esperava que a bola pulasse. Aí ele pega a bola, Celso, ele acaba entrando com bola e tudo. Se ele dá um tapa na menina, ele tira. Dar um tapa nela. Ele agarrou a bola e ele deslizou para dentro do gol. Isso, exatamente. Entendeu? Essa é a imagem. Ele entrou com bola e tudo. Né? Então, é a inexperiência, acontece, inexperiência. E o morrinho artilheiro, né? Que coisa, né? Mas uma coisa o Tadei teve aqui no Mesa Redonda domingo e falou, polo aquático. O clima, né, não está propício para essa molecada jogar, né? Olha lá. Ele faz a defesa, olha, ele fez a defesa. Um tapa, aí ele vai com ela para dentro. Ele tinha que dar um soco. Se ele dá um tapa, ele resolve. Com a mão esquerda, né? Com a mão esquerda. Durante depois, o jogo recomeça, você goleiro. Você já foi goleiro, né? Você sabe como o que eu fiz? O Down Pessoa chamava uma defesa, se ele tivesse feito, a defesa, a pata de onça. Sabe como é? A bola vem assim, vai entrar no gol, aí o goleiro vai lá e dá um tapa. Você tinha que nem a pata de onça. Você tinha uma mão de alface? Opa! Ia sempre com a mão esquerda na bola, era gozado, né? Tem uns tiques e goleiro esquisito, né? Mas esse gol não tomava, não. E pior que meu filho quer ser goleiro. Não tá mal. Aí não, você tá deixa que eu ensino. Você tá arrumando pra cabeça, Celso. Vai começar a competição mais antiga ainda em disputa no futebol brasileiro, o Campeonato Paulista, que vem acontecendo ininterruptamente desde 1902. Quer saber mais sobre esse torneio? Então confira a matéria do Thiago Salazar. O campeonato estadual mais famoso e difícil do Brasil vai começar no próximo final de semana. É claro que eu tô falando do Paulistão. A edição desse ano terá 5 clubes que disputam a Série A do Brasileirão. Só por aí você já percebe que do dia 14 de janeiro até o dia 9 de abril, data da grande final, ninguém vai ter moleza. Mas apesar do nível elevado perto de outros estaduais, os 4 principais clubes do estado têm amplo domínio. A última vez que nenhum deles ficou com a taça foi em 2014, quando o Ituano levou a melhor sobre o Peixe. Aliás, além do time de Itu, Bragantino em 90 e Inter de Limeira em 86 são os únicos clubes fora da Grande São Paulo que garantiram pelo menos um título do Paulistão. O ranking é encabeçado pelo Corinthians, com 30 títulos. O atual campeão Palmeiras soma 24 taças. Santos e São Paulo estão empatados com 22 conquistas cada um. O regulamento da competição foi mantido para 2023. Teremos novamente 4 grupos. No grupo A, Santos, Bragantino, Botafogo e Inter de Limeira. No grupo B, São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa. O grupo C tem Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento. E o grupo D conta com Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa.
Os clubes do mesmo grupo não se enfrentam e os 2 primeiros de cada grupo avançam às quartas de final, que assim como as semifinais, serão decididas em jogo único. Na finalíssima, aí sim teremos os tradicionais jogos de ida e volta. O grande campeão levará 5 milhões de reais para casa e os 2 piores na classificação geral serão rebaixados à Série A2. Esse é o Paulistão dos 58 gols de Pelé em 1958. Do desabafo corintiano em 77. Do gol imortal santista em 84. Da paixão palmeirense em 93. Do grito tricolor em 2021. O interesse nas competições nacionais e internacionais cresceu muito nos últimos anos, mas o Paulistão sempre terá o seu espaço na história e a próxima página começará a ser escrita nesse sábado. E eu tenho a impressão de que vai ser um Campeonato Paulista diferente, sabe? Parece que depois da Copa do Mundo houve um espaço grande para voltar de férias, pré-temporada e os clubes estão mobilizados para disputar o Paulistão, né? 30 dias redondos, né? Para você se preparar. Foi um dos poucos períodos aí de preparação que teve um mês de preparação. Sim. Então eu acho que esse Campeonato Paulista, aliás, ainda bem que o Reinaldo Carneiro de Barros vem aí domingo, né? Então eu vou até dar uma apertada nele. Eu acho que o Campeonato Regional ele devia ter além dos 5 milhões, que eu acho pouco. Eu acho pouco pelo que arrecada esse campeonato. 5 milhões, muitas vezes, é o dinheiro de uma renda de um jogo. É de uma renda de um jogo. Eu acho que devia ser uns 20 milhões de prêmio, 30 milhões, pelo menos. Né? Primeira coisa. E segundo, eu acho que esse campeonato devia servir para alguma classificação extra. Por exemplo, já entrava nas quartas de final da Copa do Brasil, ou entrava na 8ª de final da Copa do Brasil. Tinha o direito de quem fosse campeão, independentemente de outros torneios. Ou se classificava direto para a Sul-Americana, fase de 8ª da Sul-Americana. Uma coisa assim, uma combinação um pouco mais bem feitinha. Aí você vai falar, bom, mas nós temos tantos estados, tantos campeonatos, por que só o Paulista? Porque o Paulista é o melhor. O Paulista é o melhor campeonato que tem regional. Não tem igual. Você pode falar assim, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também. Tem 4 grandes, né? Tem lá hoje, com as SAFs, né? Botafogo, o Gauchão tem o Inter e o... mas são 2 times só. Mas 2 times de uma grande rivalidade. O senhor não pode olhar só para o seu umbigo, né? Não, tem que... Não, o senhor tem que favorecer... Ultimamente, o senhor está olhando só para o seu umbigo. Tinha que favorecer o melhor campeonato agora, regional do Brasil. O Cruzeiro bem forte com o Atlético, tem o Ameriquinha. O senhor tem que ampliar os seus ares. Olha aqui, o senhor anda muito regional, muito olhando para o seu umbigo. Lá em Minas Gerais, é Cruzeiro, Atlético e América. No Sul, você tem Grêmio Internacional. De vez em quando aparece lá um Caxias, que complica com Juventude, mas é muito difícil. Lá no Norte você tem o quê? Fortaleza... Temos Bahia, tem Vitória, Fortaleza, Ceará. Vitória. Esporte, Náutico e Santa Cruz. O senhor pode ser corintiano, mas o senhor está exagerando um pouco ultimamente. Tudo é Corinthians. A gente vai comentar do Palmeiras aqui, você pega o exemplo do Corinthians. Não, senhor. Alguma coisa não está funcionando. Tem que dar valor para quem dá... Tem alguma coisa para dar em troca. E o Campeonato Paulista... Respondeu há pouco aí para as nossas redes sociais uma enquete sobre revelação do campeonato, time campeão. Adivinha quem que ele respondeu? Corinthians, Yuri Alberto, revelação. É só Corinthians. O Campeonato Paulista, juntando a gente sabe que o senhor é corintiano. Campeonato Paulista. A gente sabe que o senhor é devia aumentar a premiação, deveria sim classificar para um desses torneios aí. E nem vermelho fica. O Campeonato Paulista é o melhor torneio. É o melhor torneio regional da América do Sul. Da América do Sul. Ganha até lá dos torneios. E quem vai ser o campeão paulista? Quem vai ser o campeão paulista? O campeão paulista, eu sempre pergunto, é óbvio. Corinthians. O artilheiro? O artilheiro, o Yuri Alberto. Revelação. Yuri Alberto. A decepção? Palmeiras. Depois dessa, é hora de girar a nossa equipe de reportagem para saber como os grandes clubes paulistas estão se preparando para o início da temporada.
E nós começamos com o José Paes, que está na academia de futebol e chega com as informações do Palmeiras. Grande noite para você, meu querido José Paes. Conta pra gente aí qual é o titular do time do Abel Ferreira. Eu sei, né? Mas diz aí pra gente que entrou na mira de um clube europeu. Você sabe de tudo, meu querido Celso Cardoso. Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Abraço pro Garrafa, Chico Lang, impossível como sempre. Estamos falando do Piquerez, né? Jogador uruguaio, lateral esquerdo do Palmeiras. Ele teria sido sondado aí pelo Real Betis, lá da Espanha. Pois é, o Piquerez no ano passado já teria recebido uma sondagem ali de clubes da Inglaterra. E segundo os nossos amigos lá do site Nosso Palestra, de novo agora recebeu uma sondagem da Espanha, do Real Betis. O Betis está negociando aí um jogador ali, o Alex Moreno, está negociando, esse jogador estaria negociando lá com o Aston Villa da Inglaterra, abriria uma vaga no setor defensivo e o Real Betis estaria interessado então no Piquerez, no futebol dele, um jogador que se adaptou super bem aqui ao Palmeiras depois da saída do Vinha. O Palmeiras foi buscar esse jogador junto ao Peñarol, ele chegou, foi muito bem, está super adaptado, mas sempre tem aí um zum envolvendo o Piquerez, porque o staff dele tem muitas conexões, muitas ligações aí com o pessoal lá da Europa, o pessoal da Espanha, o pessoal da Inglaterra, então sempre surge aí um burburinho relacionado ao nome do Piquerez. Por enquanto, ele segue aqui no Palmeiras, segue sendo jogador do Palmeiras, Palmeiras encerrando a sua preparação aí para estrear no Campeonato Paulista no próximo sábado, diante do São Bento, bem pertinho aqui da academia de futebol no Allianz Parque. Será o primeiro jogo aí no Paulistão para o Palmeiras, que já vem fazendo alguns jogos treinos aí nessa temporada, justamente já se preparando aí para o início do ano de 2023. Pedir para Márcio Gabriel mostrar para vocês aqui, ó, uma movimentação que tá rolando aqui no CT do Palmeiras, alguns torcedores, muitas crianças, muitas mulheres, a rapaziada toda aí. O elenco do Palmeiras segue trabalhando aqui dentro dos portões da academia de futebol, justamente visando aí esse jogo contra o São Bento. E por falar em jogo, viu, meu amigo Celso Cardoso, todo mundo que está assistindo aí o Gazeta Esportiva, CBF definiu, dia 29 de janeiro teremos lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, às 16 horas, o famoso 4 da tarde, Palmeiras e Flamengo, Supercopa do Brasil, que coloca frente a frente justamente o campeão do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, e o campeão da Copa do Brasil, o Flamengo. Tava tendo um imbróglio aí para onde que ia esse jogo, Salvador, Natal, depois de muitas conversas, até Orlando, nos Estados Unidos, a Arábia Saudita, mas o martelo foi batido. O jogo será na Capital Federal no próximo dia 29, domingo, repetindo, lá no estádio Mané Garrincha. Vamos conferir aí um VT, então, que a nossa equipe de reportagem preparou, fazendo um balanço de como que vem o Palmeiras para esta temporada de 2023. Roda aí. O Palmeiras fechou 2022 com a taça do Campeonato Brasileiro e antes da galera sair de férias, o técnico Abel Ferreira avisou. Eu juro que vou ser mais chato para o ano. A única forma que nós temos de ganhar é ser mais chatos, mais exigentes. É a única forma. É entender, mas desfrutem porque merecem, okay? Com intensidade, junto às pessoas que vocês mais gostam e depois voltem. Ok, para estarmos aqui todos juntos outra vez. O português é linha dura e tem motivo para isso. Afinal, daqui a 3 semanas o Verdão vai entrar em campo para disputar outro título, a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Uma rotina desgastante, mas gostosa e que o palmeirense tem se acostumado. Não à toa, Abel Ferreira topou ficar mais uma temporada por aqui e, para alívio dele e da torcida, o clube conseguiu garantir 3 permanências importantes. Gustavo Gomes, Zé Rafael e Dudu tiveram os contratos renovados. Você deixa o nome marcado na história do clube conquistando títulos, conquistando campeonatos importantes. Isso a gente já pôde conquistar aqui no Palmeiras, né? Mas eu espero conquistar ainda mais para quando eu terminar minha carreira de jogador de futebol, eu olhar para trás e ver que eu escrevi uma história bonita aqui dentro do Palmeiras para ser lembrado aí pro resto da minha vida. Jorge foi emprestado ao Fluminense, Gustavo Scarpa foi embora para jogar na Inglaterra e o Wesley vendido ao Cruzeiro. Mas Rafael Veiga está recuperado de lesão e de volta ao time. Falando em time, as novidades, os tão aguardados reforços, dessa vez vieram das categorias de base. Garcia, Naves, Vanderlan, Fabinho, John, Giovani e Hendrick. Garotada boa de bola, campeões da Copinha em 2022 e a partir de agora fazem parte do elenco profissional. O destaque, claro, é Hendrick. Tão jovem quanto promissor, já tem venda acertada ao Real Madrid, mas vai ficar no Verdão até junho de 2024 e não se espante se ele virar titular, hein? Aliás, no papel, o Palmeiras continua com uma equipe forte. O Everton é o dono da meta,
A primeira linha tem Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga formam o meio de campo. No ataque, Rony, Dudu e provavelmente Endrick. Nomes conhecidos, nomes que se conhecem, nomes que querem mais. Com o entrosamento desse esquadrão e o comando de Abel Ferreira, o sonho palmeirense de continuar lutando por todos os títulos não é nenhum exagero. Tá, então a matéria do nosso querido Thiago Salazar falando justamente aí sobre como que o Palmeiras está projetando essa temporada de 2023 e o Palmeiras também já fazendo projeções em relação a vendas, né? Até porque já vendeu o Endrick aí lá pro Real Madrid, só sai quando fizer 18 anos, tá com 16 aninhos, mas tem essa questão do Danilo, né? Tá muito quente aqui no Palmeiras, o Nottingham Forest lá da Inglaterra, que levou recentemente o Gustavo Scarpa, estaria de olho nesse jogador. O Palmeiras quer entre 20 e 25 milhões de euros para liberar o Danilo, mas o Palmeiras ao mesmo tempo, viu, Celso, já tá monitorando o mercado, então já estaria de olho, por exemplo, no Jean Lucas, jogador que está lá no Mônaco, aqui no Brasil ele atuou pelo Flamengo, atuou pelo Santos, e também estaria de olho no Matheus Henrique, jogador que aqui no Brasil ele defendeu o Grêmio, está no Sassuolo, lá da Itália. O Palmeiras então monitora o mercado de jogadores brasileiros aí na Europa, para caso perca o Danilo, caso o Danilo saia do Palmeiras, então o Palmeiras faria uma reposição rápida. O Mônaco também poderia entrar aí numa troca, Jean Lucas, Danilo, mas o Danilo vale mais que o Jean Lucas, então teria que haver uma compensação financeira por parte do Mônaco. Tudo está sendo muito estudado, até porque o Danilo é um dos grandes jogadores desse elenco do Abel Ferreira, uma das peças chaves aí desse elenco, desse time do Abel Ferreira, então tudo está sendo feito com muito cuidado pela presidente Leila e também, claro, pelo próprio Abel Ferreira, o Portuga, técnico do Verdão. Devolvo para você aí, Celso, para vocês analisarem toda essa situação envolvendo o Palmeiras. Daqui a pouquinho eu vou pular o muro para falar um pouquinho do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva, beleza? Vai daí, Celso. Tá certo, Zé Paz, obrigado por enquanto pelas informações do Palmeiras. Apesar do esboço ali, eu acho que o Danilo não fica. Ô Celso, antes de falar do Danilo, eu quero dizer o seguinte, esse negócio de marcar a Supercopa entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, para Brasília, 16 horas, dia 29, eu quero lembrar aí, para quem fez essa bobagem, que até dia 31 vai estar sob intervenção a capital federal. E toda a região, evidente. Eu sei que o Mané Garrincha não fica em Brasília, fica aos redores de Brasília, mas vai estar com aquele pessoal todo lá fervilhando, porque houve aquele vandalismo nos três poderes. Mané Garrincha está em Brasília, sim. Então está em Brasília, né? Está um pouco afastado da cidade, mas está em Brasília. Então, meu Deus do céu, vai marcar esse jogo lá para quê? O futebol aí, no caso, pode até ser transcendido por interesses políticos, e o pau vai quebrar, e vai ser uma confusão. E já trocaram o governador do Distrito Federal, trocaram o chefe do policiamento do Distrito Federal. Quer dizer, está meio confusa a coisa lá. Por que não marcar em outro lugar? Marca em Fortaleza, marca em Natal, sabe? Marca na Bahia, sabe? Mas não, foram marcar em Brasília. Quer dizer, e olha que foi cogitado vários outros estados, até o jogo fora, né? Que podia ser até nos Estados Unidos, que seria excelente, que mostraria o futebol brasileiro lá no mercado americano, né? Que seria ótimo. Aí o mexicano já via também, né? Que são mercados bons, que podem comprar jogadores ou até ceder jogadores, mas não, marcam a final para lá. E o pior que foi decidido pelo presidente a presidente do Palmeiras, o presidente do Flamengo e o presidente da CBF, quer dizer, os três concordaram. Eu, sinceramente, acho que é um jogo de risco. Nesse ponto, Celso, tocou o Chico, né, sobre o jogo. O Chico falou tudo e pontuou muito bem. Sobre o Palmeiras, quando você olha, né, eu olhando assim esse Palmeiras para Campeonato Paulista, eu vejo o Palmeiras como primeira força. Entendo que o Corinthians vai incomodar, vai brigar ali com o Palmeiras, mas o Palmeiras é o favorito. Só que me parece que o Palmeiras não tem que olhar só para o Campeonato Paulista, tem que olhar para o todo, para a temporada. E o principal rival do Palmeiras é o Flamengo. E hoje, quando você pega esse time que o Salazar colocou, com a saída já confirmada, né? Do Wesley, do Scarpa, do Jorge, agora estão falando do Danilo, Piquerez. Você olha para o banco de reservas do Palmeiras, quem no banco de reservas do Palmeiras tira a vaga de titular desse time que foi mostrado? Quem ameaça os titulares? Ninguém.
Ah, não, 10 garotos? Ótimo, você colocar garotos é ótimo. O Palmeiras fez isso muito bem porque tem um time muito ajustado. Mas essa garotada para resolver numa temporada longa, com o Libertadores, com o Campeonato Brasileiro, com o Flamengo, que tem 2 times. O Flamengo tem 2 times. Qualquer pode fazer uma reportagem aí. 2 times. 2 times top. Top. Para enfrentar o Palmeiras de igual para igual. Né? Então, para uma temporada longa, me parece que o Palmeiras está dormindo muito no barulho do que conquistou o ano passado, que foi o Brasileiro, onde ele acabou jogando sozinho. Então, estou preocupado. No espaço para 2-3, o Flamengo tem no ataque. Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, Everton, Cebolinha, Marinho. Não, fora aquele moleque que ele tem 18 anos, que também jogou, eu esqueci agora o nome dele, que era uma... Vitor Hugo. Como é que chama? Vitor Hugo. Vitor Hugo. Que foi uma grande revelação. Chegou Gerson agora. Tem Chegou Vidal. Gerson, tem Vidal. Gente, Everton Ribeiro. Um elenco de respeito. Não é? Então, o Palmeiras, assim, quando você olha para o Paulista, o Palmeiras não vai sofrer no Paulista. Vai trabalhar o Paulista com o pé nas costas. Mas em termos de temporada, e já nessa Recopa que vai acontecer lá em Brasília, vai de cara pegar o Flamengo, que é a maior rivalidade hoje que tem no futebol brasileiro pelas equipes. JP. Não é? Vamos ver o que vai acontecer aí com o amigo do Celso, o VP. O VP. Não, JP. Judas Pereira. Agora vamos com o Marcelo Bazégio, que tem as novidades do Corinthians. Grande noite para você, meu querido Marcelo. Para a alegria do Chico Lang, que estava cobrando há muito tempo, hoje finalmente tivemos a apresentação de Fernando Lázaro como novo técnico do Timão. E quais foram os destaques da coletiva? É isso, boa noite Celso, boa noite Chico, Garrafa, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Fernando Lázaro, enfim, falou, atendeu ao pedido do Chico Lang, esse pedido que vem sendo feito nos últimos dias. Enfim, o Fernando Lázaro concedeu a sua primeira entrevista coletiva como treinador do Corinthians no CT Joaquim Grava. Fernando Lázaro, que é a grande aposta do presidente Duílio Monteiro Alves para substituir o Vitor Pereira, que a gente sabe não vai deixar saudade no Parque São Jorge. O Fernando Lázaro, ele integrou as comissões técnicas do Tite, depois do Fábio Carille, já tem anos e anos de casa e agora tenta o sucesso como treinador. Vamos conferir na matéria do Thiago Salazar como foi essa apresentação do Fernando Lázaro no Corinthians. Fernando Lázaro foi anunciado como novo técnico do Corinthians lá em 20 de novembro do ano passado, mas a primeira entrevista coletiva aconteceu só hoje, mais de um mês depois. Iniciando a primeira coletiva demorou, né? Demorou, mas enfim, faz parte. 41 anos e filho do ídolo corintiano Zé Maria, Lázaro começou a trabalhar no Timão em 1999 e não tem nenhum receio do que vem pela frente. Não me vejo num momento de extrema ansiedade, não sei se estou transparecendo aqui talvez uma ansiedade excessiva, mas não estou sentindo, tá? E aí o processo do futebol a gente sabe como é, mas não me preocupa, não me amedronta, porque senão eu nem estaria aqui. Porque o tamanho disso aqui, da marca de tudo que precisa para estar aqui, não cabe. Ficar preocupado com isso ou se intimidar por conta disso. Para assumir o desafio, Lázaro abriu mão de compor a comissão técnica de Tite no Catar. E ao tomar essa decisão, fez questão de viajar e ouvir o ex-técnico do Brasil e do Corinthians. O que mais me marcou de toda a conversa, assim, Fê, essa certa ansiedade do momento é normal. Foi comigo, com todo mundo vai acontecer. Você nunca vai achar que você está completamente... se você for ficar esperando estar totalmente dominando tudo para você dar esse passo, não é assim que acontece. Você está muito bem preparado, te conheço bem. Quando ainda era auxiliar técnico, Fernando Lázaro chegou a comandar o Corinthians interinamente. Foram 7 jogos com 6 vitórias e um empate. Mas o próprio Fernando Lázaro reconheceu que naquela época ainda não estava preparado para assumir o posto de comandante técnico como agora. Um outro caráter, né? Eu fico feliz com o que teve ali, mas eu enxergo como um passo diferente, não me pauto pelo que foi. Eu entendo o contexto do que era estar como interino, de toda a relação, embora me permitiu entrar em várias esferas, numa situação que vai de primeira pessoa aqui no comando, tendo que tomar decisões, relações, enfim, foi muito importante para a minha formação, esses passos ali como interino, mais do que os resultados em si.
Tá? Então, e agora encaminhando para um início efetivo que é diferente. A estreia vai acontecer domingo às 4 horas da tarde contra o Red Bull Bragantino em Bragança. Aliás, Lázaro não entregou a escalação, mas já avisou. Paulinho, Gustavo e Juan Oliveira são os que estão fora. Gustavo, os outros todos não, estão à disposição, enfim, nenhum fora dessa primeira etapa. Fernando Lázaro não está muito preocupado com reforços nesse momento. Um exemplo é a zaga. Ele perdeu Robert Renan e Raul Gustavo, mas se mostrou satisfeito. A gente está trabalhando já com uma ideia de um elenco um pouco mais enxuto, com uma estrutura que nos dá a segurança e depois as buscas de necessidades pontualmente. Essa é a ideia geral para todas as posições. Para a zaga, a gente está bem servido. O Caetano fez por merecer fora para retornar aqui. Fez trajetória, enfim, no Oeste, depois no São Caetano, CRB, Goiás na última temporada, quer dizer, subindo etapas também de estadual, Série B, Série A, mereceu estar aqui. Depois a gente vai ter, após a Copinha, a incorporação do Murilo, que é um zagueiro que fez um excelente ano, está fazendo uma boa competição. Então iniciamos com 5 zagueiros, temos 3 zagueiros de seleção, né? Seleção brasileira, Paraguai, Uruguai, enfim, temos uma boa estrutura e depois complemento com esses jovens de muito bom potencial. Estou satisfeito de zagueiro para esse início. É claro que pontualmente a gente vai estar sempre observando e o que puder acrescentar de qualidade em qualquer situação é bem-vinda. Jovem, estudioso e identificado com o clube, este é Fernando Lázaro, o técnico do Corinthians para a temporada 2023. A apresentação do Fernando Lázaro, né? A primeira entrevista coletiva do treinador corintiano, mas a quarta-feira não foi marcada apenas pela entrevista do Fernando Lázaro. Temos novidades para o torcedor em relação ao elenco. A primeira delas é a renovação de contrato do lateral esquerdo Fábio Santos. Fábio Santos, que já é experiente, tem 37 anos de idade, estendeu seu vínculo com o Timão até o fim da atual temporada, que provavelmente será a última temporada de Fábio Santos como jogador profissional. Tem também novidade em relação ao goleiro Ivan. O goleiro Ivan, que foi envolvido naquela negociação com o Zenit da Rússia pelo Yuri Alberto, dessa vez foi emprestado ao Vasco da Gama. E o Vasco vai até poder adquirir em definitivo o goleiro Ivan, se o goleiro Ivan atingir algumas metas. São 2 metas. A primeira é em relação a um número específico de jogos. Se ele atingir esse número específico de jogos, o Vasco tem que comprar parte dos direitos econômicos do jogador. E se ele atingir uma segunda meta estipulada em contrato, aí o Vasco tem que adquirir os 90% dos direitos econômicos do jogador. Lembrando que o Zenit tem outros 10%. Por falar em goleiro, outro goleiro também que foi envolvido no noticiário do Corinthians desta quarta-feira foi o Carlos Miguel. O Corinthians renovou com o Carlos Miguel até o fim de 2025. O contrato atual vencia no fim de 2023. E para fechar, o Matheus Davó foi vendido ao Cruzeiro. O Corinthians, lá em 2020, pagou 2,4 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta e vendeu para o Cruzeiro por 3 milhões e meio, então tendo um lucro aí de mais de 1 milhão de reais, especificamente 1 milhão e 100 mil reais. Corinthians aí dando bem nessas negociações antes de estrear oficialmente no Campeonato Paulista. E por falar na estreia do Campeonato Paulista do Corinthians, o Thiago Salazar acompanhou o treinamento de hoje no CT Joaquim Grava, então vamos conferir como foi esse treino do Timão. 11 meses depois, o Corinthians voltou a abrir um treino aqui no CT para a imprensa. Mas como isso vai continuar sendo raro, bora lá então mostrar como é que foi a atividade de hoje. Para começar, os jogadores fizeram o tradicional aquecimento e logo de cara deu para perceber que tinha gente faltando. Luan, fora dos planos, sequer treina com a equipe enquanto negocia seu futuro. Renato Augusto, esse sim peça fundamental, ficou na academia para fazer um trabalho de força. E Yuri Alberto foi preservado por causa de dores no tornozelo. Nada que preocupe. Separado do grupo, o camisa 9 até apareceu correndo no campo. Com bola rolando, o grupo fez um trabalho de enfrentamento em campo reduzido. Tudo observado e comandado por Fernando Lázaro.
Aliás, uma curiosidade, o novo técnico do Timão tem bem menos auxiliares do que tinha Vitor Pereira, mas leva a equipe do Cifute pro treinamento para participar das avaliações. Durante a atividade foi possível observar de perto o atacante Ángel Romero, que voltou após 3 anos e meio, e o volante Paulinho, que passou por uma cirurgia e deve precisar de mais 3 semanas para ficar à disposição. No período da tarde teve mais um treino, mas esse foi fechado à imprensa. E apesar de não ter revelado a escalação para a estreia de domingo contra o Bragantino pelo Paulistão, Lázaro deixou claro o que ele espera do Timão. A ideia é essa. Tá bem organizado para momentos de pressão, saber também que em alguns momentos você não vai conseguir pressionar o tempo inteiro, é muito difícil, mas você estar bem organizado para sofrer o mínimo possível e depois com a bola colocar a tua virtude para construir um jogo, é o que a gente vai buscar. Tá? Independente da plataforma específica, com 2 na frente, 4-3-3, enfim, tem variações que vão se encaixar de acordo com o cenário de atletas. Tá aí o Corinthians, que estreia oficialmente na temporada no próximo domingo contra o Red Bull Bragantino às 4 da tarde, fora de casa. Mas e aí, meus amigos, o Corinthians vai conseguir estrear com o pé direito, com um treinador novo e também com novidades no elenco? Passo a bola para vocês aí no estúdio. Um grande abraço a todos. Outro abraço para você, meu querido Marcelo Bazégio. O jogo é difícil contra o Bragantino. Só mais uma informaçãozinha. Ele foi taxativo em dizer que ele não fará como o Vitor Pereira fez, rodízio, que é o tal do rodízio, né? Ele vai manter um time base, viu, Garrafa? Isso foi o que de melhor ele falou na entrevista coletiva. Melhor que teve. E vai manter um time base e esse time base vai se modificar no decorrer das necessidades. Sabe por que ele falou isso, Chico? Porque ele é um prata da casa, porque ele conhece o futebol brasileiro, ele conhece a importância do Campeonato Paulista, ele sabe qual é a importância de um Corinthians e Palmeiras, um Palmeiras e Corinthians. Não é que ele vai sair contundindo todos os jogadores. Existe lá profissionais, área de fisiologia, e que serão consultados. Mas você pode, eu nunca fui contra você tirar um ou outro jogador, mas tem que manter uma espinha dorsal. Exatamente. E essa história de você poupar os jogadores, deixa o cara no banco, mas depois ele entra no segundo tempo, isso não é poupar. Isso não é poupar. Então, o Vitor Pereira cometeu muitos equívocos nesse ponto. É uma forma que o europeu tem de trabalhar, a gente respeita, mas eu acho que não funciona muito, não gosto desse tipo. E de um modo geral, o Lázaro, a gente percebe a ansiedade dele, não poderia ser diferente. A fala rápida, né? Fala rápida, a ansiedade. E detalhe, né, Celso? Primeiro que ele é filho de uma lenda do futebol brasileiro, o Zé Maria. Segundo que ele nasceu no Corinthians. Ele conta uma história, inclusive foi no canal oficial do clube, que ele naquela decisão do primeiro Mundial de Clubes do Corinthians lá no Rio de Janeiro, do Maracanã, ele estava embaixo do bandeirão do Corinthians. Você imagina esse cara, esse profissional, né? Cara no bom sentido, ele sai da arquibancada para ser técnico do Corinthians. Isso dá uma energia, dá uma força muito grande. Muito grande. Do que chegar um cara completamente desconhecido, entendo que tem tudo para fazer um bom trabalho com o elenco, com o material humano que tem em mãos, Celso. E acho que com o que ele tem em mãos dá para ser um Corinthians bem competitivo. Sim. Muito competitivo. E a única coisa que eu vou divergir dele é o esquema 4-4-2 que ele diz que vai pôr. Por quê? Porque eu gostaria de tirar um meio-campista e colocar o Romero. Mas eu não sei se o Romero está bom ainda, porque nos 2 jogos de treinos que o Corinthians fez, o Romero não participou. Eu acho que ele estava fazendo atividades separadas, né? Para pegar ritmo e tal. Mas eu colocaria o Romero. O Romero vai ser uma arma super útil para o Corinthians pela direita esse ano aqui. Que a gente tinha só o Gustavo Mosquito e o Adson. E às vezes o Adson entrava até na esquerda. Né? Então, quer dizer, o que está faltando é gente para entrar na esquerda no lugar do Roger Guedes, se por acaso o Roger Guedes não estiver bem no jogo. Então aí ele vai ter que administrar, a não ser que ele tenha alguém na equipe de base que ele já está preparando para essa função. Mas lembrando que o Romero joga em todas, né? Joga em todas. Se você colocar de centroavante, ele joga, na direita ele joga, na esquerda ele joga. Quer dizer, é uma arma fundamental. Quem teve a ideia de trazer o Romero, parabéns, cara, porque é muito útil, vai ser útil pra caramba pro Corinthians esse ano aqui. Que ele quase não se machuca. E por falar em parabéns, só se você me permite, rapidamente, Celso, parabenizar a diretoria do Corinthians e o presidente do Willian Monteiro Alves, que naquela coletiva, quando ele falou do VP,
Eu, né, como um dos mais experientes lá da crônica, naquele momento lá na sala, fiz um apelo a ele que a gente pudesse estar mais perto do Corinthians. Isso vale para o Palmeiras, vale para o São Paulo. Conversamos com o Casares, ele veio domingo no Mesa, também fizemos esse pedido a ele, fora dos bastidores, e a gente fez esse pedido ao Duílio, né? E hoje foi lá, treino, né? abriu o treino, os jogadores ficam mais perto da torcida, sem que nós venhamos atrapalhar o trabalho dos profissionais, mas acho que é importante essa proximidade. Não é? Então, acho que, e parabéns ao Duílio que falou que ia realmente ter essa iniciativa, não ia voltar como era no passado, mas teve a iniciativa. Parabéns aí ao Duílio que nos atendeu aí nesse pedido. Vamos voltar a conversar com o José Paes, que está em dupla jornada lá na Barra Funda. Ele se deslocou para frente do CCT do São Paulo e conta para a gente como foi a apresentação de mais um reforço do Tricolor. Vai lá, José Paes, é com você. Bom, a gente está com um probleminha no áudio do José Paes, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar mais um pouquinho do Corinthians enquanto isso? Vamos. Eu queria levantar uma outra questão que o Chico falou do Romero, tal, que é importante. Daqui a pouquinho a gente volta para falar do São Paulo e das apresentações lá com o José Paes, que é justamente o fato do 4-4-2, até que eu acho interessante a possibilidade de você ver o Juliano e o Renato Augusto jogando juntos. Porque antes ficava a sobrecarga no Renato Augusto, ele tendo que definir. E o Juliano, ele ajuda nessa armação, nessa construção. E de repente, muitas vezes, ele pode até fechar pelo lado direito. Mas o Juliano, por exemplo, isso. o Juliano ele pode estar nessa formação de 4-4-2, fazendo um quarto homem no meio campo. Pela direita, né? ou... Mas ele, quando nesse 4-4-2, você se transforma lá na frente em uma linha de 3, tranquilamente. O Juliano sabe cair pelos lados. Você tem o Fagner que vai descer. Ele pisa na área. Né? Quando o Corinthians tem uma grande vantagem quando joga, às vezes, com 2 de frente. Você abre uma avenida para o Fagner é um atacante. Exatamente isso. Por muitos momentos com o Vitor Pereira, o Vitor segurava o Fagner ficava parado, porque ele tinha alguém à frente dele. Dizem que até brincavam com ele, desce, Fagner, desce. Entendeu? Fagner. Então, às vezes, já você vê, é conhecimento de elenco, Chico. Você abre um espaço para o Fagner poder chegar. E você joga com 2 à frente. Não significa que você vai ficar apenas com 2 homens, não. Você vai ter o Fagner, você vai ter o Juliano, você vai dar espaço quando o Paulinho estiver jogando. O Paulinho é um cara que pisa na área. Né? O próprio Renato Augusto. Então... Mas você pode também pensar desse jeito do lado esquerdo. Sim, claro. O Fábio Santos também desce, sabe descer. Tudo bem que já não é aquele garoto de 20 anos, né? Mas ele sabe fazer essa investida. Dosando dá para descer, sim. Dosando dá para descer. Só para constar, não estou ouvindo o chileno, tá? Então, qualquer alteração, vocês me... Pode chamar o São Paulo. Então, vamos chamar, então. Volta aqui, José Paes, trazendo as informações do São Paulo. Por favor, José Paes. Bora lá, Celso. Como eu tentava dizer aqui no Gazeta Esportiva, é isso mesmo. Alan Franco, jogador argentino de 26 anos, foi oficialmente apresentado aqui hoje à tarde no CCT da Barra Funda. Ele que chega com um contratinho aí até o fim de 2025. São Paulo adquirindo, então, esse novo jogador aí que estava lá no Atlanta United, na Geórgia, nos Estados Unidos, na MLS. E ele chegou hoje falando de um tema muito interessante, viu, Celso e amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva. O São Paulo tem hoje 8 estrangeiros em seu elenco, mas em competições da CBF, a CBF só permite que os clubes usem 5 estrangeiros por jogo, ou seja, aqui no São Paulo sempre vão sobrar 3 caras ali. Então o Alan Franco foi questionado justamente sobre isso e sobre como que ele pretende trabalhar para não ficar fora dessa delegação do São Paulo, do elenco do São Paulo que vai participar dos jogos, não é nem do time titular, é do elenco que vai participar das partidas em 2023. Vamos ver o que disse aí o Alan Franco. La verdad que el club tiene grandes centrales, la verdad que son todos muy buenos y como te digo, día a día voy a ir mejorando para estar bien, porque hay que estar bien para hacerle bien al equipo y dar lo mejor. De a poquito estamos trabajando juntos, la verdad que me cuesta un poquito la adaptación porque vengo de una liga que sin embargo no era tan competitiva como la de acá. El roce sudamericano tampoco es tan parecido al de América, así que nada, tranquilo y día a día me voy a ir adaptando un poco.
Tá, então a palavra do Alan Franco, e antes do Alan Franco conversar com a imprensa, ser apresentado, rolou um jogo treino aqui no CCT da Barra Funda. Meu querido Osmar Garrafa disse que trocou uma ideia aí com o Júlio Casares, o presidente do São Paulo, sobre abrir um pouquinho mais os treinos aí para a imprensa. O Júlio Casares e o Rogério Ceni ainda não estão atendendo esse pedido da gente não, viu, Garrafa? O treino foi fechado, o jogo treino não contou com a presença da imprensa, nem a escalação foi divulgada, mas o São Paulo ganhou do Esporte Clube São Bernardo pelo placar de 7-1. Não é o São Bernardo amarelinho, é o preto e branco, que está na terceira divisão do Campeonato Paulista, o time que jogou recentemente também com o Santos, né? Lá em Atibaia também em jogo treino. Foi o segundo jogo treino que o São Paulo fez, o primeiro foi contra o Guarani, ganhou por 1-0, mas a gente sabe que o Rogério está testando aí uma escalação com 3 atacantes e que essa escalação foi testada, esse sistema de jogo ele foi testado hoje aqui no CCT da Barra Funda. A ver se o Rogério vai colocar essa escalação, esse sistema contra o Ituano no próximo domingo, a estreia do São Paulo, 6h30 no Morumbi, estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. Miranda, falando um pouquinho de João Miranda, ex-jogador do São Paulo, depois de 2 meses aí que ele não teve o seu contrato renovado com o Tricolor, anunciou a aposentadoria. Tricampeão brasileiro pelo São Paulo, jogador histórico aí do Atlético de Madrid, capitão do Brasil na Copa de 2018 lá da Rússia, anunciou que pendurou as chuteiras. E ele gravou um videozinho bem bacana falando justamente aí sobre este assunto. Vamos conferir o Miranda. Fala pessoal, estou aqui para contar para vocês que chegou o momento de dizer adeus. Se o futebol fosse uma pessoa, depois de tudo que eu vivi, eu diria que foi emocionante. O que a gente viveu foi uma coisa inexplicável. Mas chegou o momento de ser o João Miranda e eu, como um seguidor do futebol, vou continuar apaixonado, mas de uma forma diferente, que é essa forma como torcedor. Todos aqueles torcedores que torceu por mim, em especial do Curitiba, onde eu comecei, todos os torcedores do Sochô, torcedores São Paulino, quero só dizer um muito obrigado. Muitas emoções que a gente viveu e compartilhou junto. Pelo Atlético, agradecer todas as oportunidades que vocês me deram. Consegui retribuir todo esse carinho do torcedor, do clube. A Internazionale, quero dizer um muito obrigado. Pela China, sempre demonstrou muito respeito pela minha pessoa. E mais uma vez, o meu retorno pelo São Paulo, consegui cumprir minha promessa, fazer o São Paulo campeão novamente, para mim é muito satisfatório. Não mudaria nenhuma vírgula, porque tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, foi de uma maneira honrosa, de uma maneira digna. Hoje eu posso parar com a cabeça tranquila, posso deitar no travesseiro, porque aquele super-herói ficou para a história. Tá, então, Miranda, né, se aposentando aí, largando o futebol de vez, a carreira como jogador, pelo menos. O Miranda no ano passado não foi muito aproveitado, né? Quando ele era aproveitado ali era em uma situação ou outra, não era titular absoluto do São Paulo, claro, já era um jogador mais veterano, não era aquele Miranda lá do meio dos anos 2000, até o próprio Miranda que foi para a Copa do Mundo na Rússia em 2018 e agora se aposentando, então, vivendo aí a vida de ex-jogador. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios, já me despedindo, querendo saber de vocês aí, jogo-treino, é jogo ou é treino, Celso Cardoso? Volto contigo. Eu vou resgatar uma frase do saudoso Mário Sérgio, que ele dizia assim: treino é jogo e jogo é guerra. É verdade, o Mário tem razão, concordo sim. E tanto é verdade que, no meu modo de ver, quando eu era repórter, eu prestava muita atenção no treino e prestava atenção no jogo depois, para ver se o time repetia o que treinou, fazia no treino. Né, no treino, o que tinha feito no treino. E o time que fazia isso, na época que eu era repórter, era o São Paulo. Primeiro o São Paulo do Cilinho, depois o São Paulo do Telê. Ele treinava de um jeito e jogava do mesmo jeito.
Quer dizer, as mesmas jogadas, as mesmas coisas ensaiadas, os mesmos problemas. Tudo funcionava depois Tudo do jogo. Funcionava igualzinho. Não precisava combinar com os russos. Não precisava combinar com ninguém. O jogo acontecia naturalmente. Se bem que eu dei sorte, peguei o São Paulo numa fase espetacular, né? Do Cilinho para o Telê, foi talvez os melhores anos do São Paulo dos últimos tempos. Né? Mas, enfim, é assim. E esse treino aí de 7-1, né? Mesmo que seja no time de terceira, quarta divisão, é muito significativo. É sinal que o esquema ofensivo do 4-3-3 que o Rogério quer impor ao São Paulo deu até certo ponto certo, né? Pelo menos nos treinos. Agora vamos ver com a repetição nos jogos, já valendo, né? Um campeonato paulista, vamos ver o que vai acontecer. Agora, só uma coisa, a gente estava... Eu vou ser verdade, eu não sou um cara sensível, mas se eu fosse, eu estaria chorando aqui com esse vídeo do Miranda. É que, na verdade, que coisa horrível, com cara. Um tom melancólico de um jogador que, na verdade, ele é grandioso. Então, o cara foi campeão de tudo. É o que a gente dizia, né? Ou seja, quem passou rapidamente falou que aconteceu alguma coisa com o Miranda. Não aconteceu nada. Ele só se aposentou. Mas é o isolamento tão grande que existe hoje no mundo do futebol, né? A imprensa fica do lado de fora. A aposentadoria de um jogador do nível do Miranda é para se fazer uma grande festa, é para se convocar a imprensa, para a imprensa exaltar, para a gente dar um abraço no Miranda, para contar boas histórias, né? E aí foi uma despedida melancólica, o Miranda sozinho, porque tem sido assim a relação dos jogadores com a imprensa. Não muda absolutamente nada na minha vida, na do Celso e na do Chico Lang. Mas futebol é alegria, é relacionamento, é entretenimento também, né? Então a gente somos de um tempo que a gente frequentava os treinamentos e tal. A despedida de um jogador do nível do Miranda, com essa meia luz, essa música fúnebre, parabéns. Vamos fazer uma despedida à altura do Miranda, ele merece. Posso falar uma coisa rápida? Diga. Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil você cobrir política do que cobrir futebol. Porque os políticos atendem você toda hora. Você vai lá no plenário, vem aqui o deputado fulano, vem aqui o vereador cicrano. O cara atende você na hora. Você liga para o celular. Agora o jogador de futebol não, tem que passar pela assessoria da imprensa. Chico, eu preciso chamar o Baségio, porque ele também tem uma missão dobrada hoje. E é por uma boa causa, porque dessa vez ele chega com as informações do Santos, que vai ceder por empréstimo um jogador que já esteve na mira do São Paulo. Então diga lá pra gente, Marcelo. É isso, Celso. Santos e Internacional já trocam a documentação necessária para viabilizar o empréstimo do goleiro John. O goleiro John, que já recebeu inúmeras propostas do São Paulo, foi alvo do clube na última janela de transferências, foi alvo do clube também nesta janela, só que o Santos não quis dar o seu goleiro para um rival e preferiu negociá-lo com o Internacional. O Internacional que vai contar com o jogador por empréstimo até o final deste ano e vai ter a opção de compra fixada. Então, caso o goleiro se destaque, o Internacional vai poder comprá-lo por um valor já estabelecido. Esse valor não foi revelado à nossa reportagem. Lembrando que o Santos estreia no Campeonato Paulista neste sábado, às 8h30 da noite, contra o Mirassol, na Vila Belmiro. Antes dessa partida, o Santos está organizando mais uma homenagem, mais uma merecidíssima homenagem ao Rei Pelé, que nos deixou no final do ano passado, tá certo? Devolvo para vocês aí no estúdio, aquele abraço. Tá certo, Baségio. Tá certo, Baségio. Outro abraço para você. Obrigado pelas informações do Santos. E então, olha, Santos... esse goleiro John, né? Ele é excelente, muito bom. E o Mano Menezes, olha, vou te contar, o Mano Menezes é um cara que sabe montar time. É um avião. Ele sabe montar um time. Ele percebeu que o John estava jogado lá. E esse ano aqui passado ele teve problemas com o goleiro. Então o que ele fez? Vou buscar o John. O John tem o quê? Uns 27, 28 anos por aí. Então, quer dizer, é um goleiro que vai dar certíssimo no Internacional. E outra coisa, é alto, é esguio, é compridão, defende bola no ângulo, defende bola baixa. Quer dizer, ele é bem parecido com o Carlos Miguel, que é o reserva do Cássio no Corinthians. Ele é bem parecido. Se você colocar os dois ali de lado a lado, você não sabe quem é um, quem é outro. Parece irmãos, né? Então, quer dizer que esse goleiro aí, o Santos bobeou em largar. Não deveria ter largado. Não deveria ter largado. E principalmente o Santos, que não tem um grande elenco. O Santos pode, o Helman pode até montar um bom time.
um time competitivo dentro da realidade do Santos. Mas para a temporada longa, em termos de elenco, esse é o grande problema do Santos. Resultado da enquete, Fernando Lázaro vai dar certo como técnico do Corinthians e a maioria respondeu que não. 52% dos votos, claro, apertado ali, mas a maioria disse que não. Bom, ficamos por aqui. Obrigado, Garrafa. Obrigado, Chico. A gente volta amanhã com mais um Gazeta Esportiva. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Luciana e também o Laerte já estão a postos para o jornal com todas as informações do Brasil e do mundo.